para aqueles que não têm mais coragem de lutar, para aqueles que desistiram de viver, para aqueles que não conseguem entender, compreender o significado profundo de sua existência, que não vê nele mesmo nenhuma dignidade, nenhuma importância. Você vive, você existe, você é, porque Deus decidiu fazê-lo por sua livre vontade. Deus criou você para a sua glória, mas Deus criou você também para a ação. Preste atenção no que eu estou dizendo. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Ele disse: eu coloquei o homem no jardim para lavrar o jardim e cuidar dele. Deus te criou para a ação, Deus te criou para o trabalho, Deus te criou para essa finalidade. Deus não criou ninguém para inércia, Deus não criou ninguém para viver uma vida paralisada, mas nos criou para a ação, para executar alguma coisa, para fazer alguma coisa. Deus nos criou para agir sobre a sua própria criação. O escritor português Eça de Queiroz, quando escreveu um dos livros que o consagrou, ele repete uma frase que é presente na sabedoria popular. Uma frase que você já ouviu. Eça de Queiroz dizia: ora, as pessoas só conseguem se realizar em grande medida quando ela planta uma árvore, quando escreve um livro ou quando deixa um filho. Você entende essa frase? Você sabe o que o autor, o que a sabedoria popular está dizendo para mim e para você? Olha, eu entendo aqui basicamente duas coisas explícitas nessa declaração. Nessa frase da sabedoria popular, portanto, eu vejo essas duas inquietações humanas. Primeiro, o desejo de estar agindo neste mundo, de fazer alguma coisa que vale a pena, de deixar alguma coisa que, inclusive, que cristaliza a nossa memória. Por trás de tudo isso existe o desejo de permanecer. Poxa, eu plantei uma árvore. Dependendo da árvore, ela pode se tornar milenar, pelo menos centenária. Um livro deixa o registro para a posteridade. Diz o ditado em latim: as palavras voam, mas os escritos permanecem, os escritos ficam. Quando eu tenho um filho, é a minha permanência neste mundo, como se fosse um pedaço de mim que aqui permanece ad aeternum. Então, dentro de mim e de você, existe um sentimento e um desejo. Esse desejo, ele é latente, de continuar agindo, de agir neste mundo de Deus, mas também de permanecer. Tudo isso encontra respostas bíblicas, pois que foi Deus, foi o Senhor, que disse para mim e para você, através da representação de nossos pais, lá no jardim, o Senhor disse para eles: olha, eu te coloco aqui, neste mundo, nesta terra, para lavrar, para agir sobre ela, para trabalhar. Outra coisa, antes do pecado, a morte era uma possibilidade apenas. Hoje, nós sabemos que é uma certeza. Mesmo assim, eu e você desejamos permanecer. Numa adaptação muito recente de uma obra grega antiga, uma história, uma narrativa chamada Ilíada, de Homero, um escritor grego. Ele conta a narrativa mítica sobre a guerra envolvendo a cidade de Troia, uma cidade real que existiu na Ásia Menor. A recente adaptação cinematográfica mostra uma cena interessante sobre esta ida para a batalha, esse agir, esse caminhar para a luta. Quando Aquiles, o grande guerreiro, estava preparando para montar o seu cavalo e partir para a guerra, uma criança muito pequena chegou até ele, o interrogou e disse para ele: Aquiles, não vá para a batalha. Sabe por quê? Eu conheço aquele que você vai desafiar lá no fronte da guerra. É um homem muito grande, eu nunca vi um homem daquele tamanho. Então não vá para a batalha. O grande herói de Troia, de forma muito austera, mas também respeitosa e séria, emite um conselho àquele menino. E ao mesmo tempo é uma afirmação. E ele diz para ele: ora, é por isso, criança, que seu nome nunca será lembrado. Está vendo o desejo de agir? O desejo de deixar alguma memória, o desejo de continuar. Aqueles que não enfrentam os seus desafios, que não vão à batalha, que não enfrentam as suas lutas, aquilo que na licença poética diz os seus demônios. Aqueles que não enfrentam os seus demônios estão fadados a não serem mais lembrados. A grande diferença entre derrotados e vencedores está justamente nessa percepção. Os derrotados são aqueles que um dia agiam, que um dia faziam, mas deixaram de fazer e deixaram de lutar. Temos exemplos categóricos, não só na Escritura, mas exemplos práticos
que fala justamente desse devir, dessas experiências. Quem aqui já ouviu falar de Stephen Hawking? Stephen Hawking, ele era um cientista, um físico inglês. Ele se tornou, conforme a BBC inglesa, uma das 100 celebridades, uma das maiores celebridades, ficou em 25º lugar. Stephen Hawking, ele foi visitado por papas, o João Paulo II, e agora pelo Francisco. Ele morreu em 2018. O último se ajoelhou para conversar com Stephen Hawking. Geralmente, quando o Papa chega, ele é a pessoa mais importante da Igreja Católica Apostólica Romana. Onde ele chega, geralmente as pessoas se declinam aos seus pés e pedem a bênção, beijam suas mãos. Mas Stephen Hawking, ele teve uma experiência o oposto. Foi Papa Francisco, se ajoelhou para conversar com ele. Isso significa que o Stephen Hawking foi um homem importante. Ele sofria de uma terrível doença, uma esclerose lateral amiotrófica. E ele, aos 21 anos, foi diagnosticado com essa doença. Ele perdeu as capacidades motoras, não movimentava os músculos. 21 anos de idade, ele começou a perder a sensibilidade. O cérebro não comunicava mais com o seu corpo. O corpo dele se tornou uma prisão. Com 21 anos apenas de idade. Por fim, ele estava em uma cadeira de rodas eletrônica e se movimentava por ela. Ele perdeu a capacidade de falar. E a Intel, a empresa de tecnologia, desenvolveu um equipamento para traduzir os músculos faciais dele, principalmente da bochecha, para transformar em som, em voz. Por fim, nem isso mais. E ele estava, no final de sua vida, preso em seu próprio corpo, em uma cadeira de rodas. Mas sabe de uma coisa? Mesmo diagnosticado, aos 21 anos, com esse terrível mal, Stephen Hawking, ele conquistou os maiores prêmios da academia científica. Stephen Hawking era um ateu declarado. Em 2014, ele fez questão de dizer que era ateu. Mas mesmo assim, irmãos, mesmo ele não querendo, quando eu olho para a vida de Stephen Hawking, aquele homem que se tornou tão importante, mas sobre uma cadeira de rodas, eu vejo que a vida de Stephen Hawking, mesmo não querendo, acabou glorificando o nome do Senhor. Mesmo preso em uma cadeira de rodas, preso em seu próprio corpo, ele conquistou muitas láureas e muitos prêmios. Por quê? Na verdade, ele estava obedecendo um princípio muito caro, preso à Escritura, à palavra de Deus. Deus nos colocou neste mundo para a ação, para o trabalho, para o serviço, para fazer alguma coisa neste mundo de Deus. Deus não nos criou para a inércia. Stephen Hawking, mesmo não querendo, mesmo declarado ateu, a vida dele acabou cumprindo esses mandamentos criacionais, esses mandamentos bíblicos. Querem saber mais? Você sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Eu vou trazer aqui rapidamente 2 exemplos para os irmãos sobre o exemplo positivo da ação e o exemplo negativo da inércia na vida do ser humano. A Escritura diz, em 1 Samuel, no capítulo 17, que Israel combatia um exército inimigo, um exército imponente, com muito mais tecnologia, com mais contingente de batalha, soldados muito mais treinados, especialistas na guerra. E desceu um homem com mais de 2 metros de altura, um campeão de guerra. Trazia consigo todas as marcas e as cicatrizes de uma vida dedicada à guerra. O exército de Israel temia o inimigo e eles perceberam que a derrota era certa. Mas sabe o que era pior? A derrota, ela estava acontecendo de forma muito sutil, porque quando os soldados de Israel viram o especialista de guerra, Golias, o que aconteceu? Eles perderam o ânimo da batalha, olharam para cima e se viram impotentes diante do adversário. Desceu por lá um rapaz, Davi, o jovem que estava pastoreando as ovelhas de seu pai. Quando ele viu a cena, ele ficou extremamente indignado. Quem é este incircunciso filisteu para desafiar os exércitos do Deus vivo? Essa afirmação de Davi correu no arraial do exército de Israel. E aquilo foi tomando uma proporção inimaginável. Preste atenção, irmãos. Algumas palavras, quando proferidas, servem apenas para inibir as pessoas, subtrair as suas forças para a batalha. Nós temos que tomar muito cuidado com nossas palavras. Apenas ao avistar o exército inimigo e o campeão dos filisteus, foi suficiente para
exaurir, para tirar, subtrair as forças do exército de Israel. Mas uma declaração de Davi, que agiu como profeta, foi suficiente também para recuperar os ânimos do exército de Israel. Meus irmãos, nós fomos criados por Deus, a nossa vida tem significado, a minha vida tem propósito, a sua vida tem propósito. Se você enxerga o adversário e vê o adversário como aquele que produz em você terror, que faz com que você caia na inércia e não deseje mais lutar, tome cuidado com isso. Ouça as declarações de Davi. Quem é este incircunciso filisteu para desafiar os exércitos do Deus vivo? Mas não foi só isso. Essas palavras chegou até o próprio rei, até os ouvidos de Saul. Saul, até ele havia desanimado, mas quando ouviu as declarações de Davi, traga o moço até aqui. Os irmãos de Davi tentaram a todo custo impedir com que Davi fosse até o rei, e chegaram a acusar Davi. Disseram para ele: olha, eu sei o que está acontecendo, Davi. Eu conheço seu coração, você é maligno. Você é filho de Belial. Você saiu, você deixou as ovelhas de papai lá no pasto, deixou ela sozinha lá, seu irresponsável. Deixou as ovelhas e veio aqui para a batalha só para ver o sangue correr. Você é maligno. Duvida? É isso que a Bíblia está dizendo em 1 Samuel capítulo 17. É isso que está dizendo o texto. Fizeram uma acusação pesada contra Davi. Davi não se importou com isso. Ele sabia, ele tinha convicção, ele conhecia o seu Deus. E ele foi até a audiência com o rei. Quando chegou lá, ele repetiu justamente as mesmas palavras e acabou convencendo ao rei que a batalha era de fato de Davi. Os irmãos conhecem o final da história. Foi a decisão de Davi de agir, de lutar, que levou Davi até o palácio. Foi a decisão de Davi de enfrentar as suas lutas, de obedecer o mandato do Senhor, mandato bíblico, criacional, de agir neste mundo de Deus, não viver uma vida de inércia. Estava no campo. Engana-se quem pensa que a vida de Davi era uma vida de passividade, enquanto estava pastoreando as ovelhas de seu pai. Você sabe como que Davi convenceu Saul de que ele era apto para a batalha? Você sabe o que Davi disse? Davi disse para Saul, para o rei: não, rei, preocupa não, eu tenho experiência. Tem gente me ignorando, tem gente que não sabe quem eu sou, não sabe de onde eu vim, não sabe das minhas batalhas, não conhece as minhas dores, pensa que eu estou longe do campo de batalha. Eu enfrento inimigos piores do que esse incircunciso Golias. Todos os dias, quando eu estou cuidando das ovelhas de meu pai, vem o urso, vem o leão, eu agarro na barba do leão, estrangulo aquele leão na força do Senhor. E o mesmo Deus, olha, ele sabia, ele tinha consciência: eu vou para a ação, eu parto para a ação, mas eu sei quem está comigo, quem me entrega o leão e o urso nas minhas mãos todos os dias, quando estou defendendo as ovelhas de meu pai, é o mesmo que me entregará Golias nas minhas mãos. Meus irmãos, isso faz toda a diferença na minha e na sua vida. Quando você compreender o significado profundo da sua existência e da sua vida, você vive, você existe para a glória de Deus. Deus decidiu criar você, mas Deus não te criou para inércia. Deus te criou para agir neste mundo de Deus. A mesma palavra que fora dirigida aos nossos pais no Éden, o Senhor disse para nossos pais: eu te coloco neste mundo para agir sobre ele. É as mesmas palavras que ecoam sobre nossa vida, sobre a sua vida hoje. Você sabe o que acontece com aqueles que resolvem desobedecer os mandatos criacionais do Senhor? Eu vou te contar. Aconteceu com Davi. O mesmo exemplo de Davi, corajoso, batalhador, e que o levou ao palácio. Davi só conquistou a coroa exatamente por causa disso. Foi exatamente naquele dia que ele decidiu agir na força do Senhor que ele foi apresentado ao palácio. Sabe qual era a recompensa para aquele que derrotasse Golias? Ele ganharia a filha do rei como esposa. Davi já estava garantido no trono. O Senhor já estava conduzindo a situação, a biografia, a história de Davi. Mas a partir das ações dele, ele resolveu agir a partir dos mandatos criacionais. Eu vou agir no mundo de Deus, porque eu sei que quem me dá essas batalhas, quem garante para mim o final, o êxito na batalha, é o próprio Senhor. Mas um dia, Davi fez o contrário. A Bíblia registra que nos dias em que os reis saíam para a batalha, ele resolveu deixar de lutar e ficou em casa no terraço do palácio. E naquele fatídico dia,
A vida de Davi, de sua família, de todo o reino de Israel, foi transtornada de ponta cabeça. Davi deixou de lutar as batalhas do Senhor. Davi resolveu entrar no estado de inércia e ficou lá paralisado no palácio, deixou de lutar. Sabe o que aconteceu? Ele viu uma linda mulher se banhando nua, desnuda, e ele ficou interessado nela. Naquele dia, Davi, o coração de Davi, que era do Senhor, foi possuído pelo adultério. Vocês sabem muito bem o desfecho desta história. Como foi trágico, não só na vida de Davi, na família de Davi. Teve incesto na família de Davi. Davi perdeu filhos. Veja bem, meus irmãos, as consequências desastrosas de deixar de lutar. As consequências desastrosas de entrar no estado de inércia. Hoje nós vivemos uma era, um momento, onde identificam-se alguns fenômenos interessantes no meio da sociedade, inclusive os chamados nenéns. Os nenéns é resultado de uma geração, dessa geração, são aqueles que estão no estado de inércia. Os nenéns são identificáveis. Os nenéns, eles nem trabalham e nem estudam. Há uma multidão de jovens que não lutam, que não agem no mundo de Deus. Há uma multidão de jovens apelidados de nenéns, porque nem trabalham e nem estudam. Por exemplo, não querem compromisso matrimonial, não querem se casar. Filhos, jamais. Filhos nem são uma hipótese. Por quê? Não desejam agir no mundo de Deus, preferem a inércia. Meu irmão, minha irmã, saiba de uma coisa: você tem base na Escritura, você é convocado pela palavra de Deus, pelo próprio Senhor, a autoridade da Escritura. Deus diz para você: Deus te plantou aqui e a sua vida tem propósito. Haja nesse mundo de Deus, faça alguma coisa, parta para a batalha, não fique na inércia. Eu tinha mais ou menos 16 para 17 anos de idade. Meu pai me levou até a casa do pastor Albino Salves Boaventura. E quem estava lá? Pastor Oswaldo Silva. O papai olhou para mim assim, olhou para o pastor Albino e disse para o pastor Albino: Pastor Albino, eu trouxe meu filho aqui para apresentar meu filho a vocês. Olha aí, pastor Oswaldo Silva, meu filho, o tamanho dele. Eu já tinha 1,80 m na época, irmãos, com 17 anos de idade. Pastor Albino olhou para mim assim, bateu no meu ombro, ele era pequenininho, disse para o meu pai: Pastor Juvenal, seu filho realmente ele cresceu muito, ele tem tamanho. Mas vou te contar uma historinha aqui. Napoleão Bonaparte, o grande militar francês, ele tinha pouco mais de 1,50 m. Um certo dia, o militar francês em campanha, varrendo a Europa, o homem mais poderoso da Europa tinha um pouco mais de 1,50 m. Um certo dia entrou um soldado muito grande em sua barraca, e ele viu Napoleão Bonaparte tentando pendurar o seu cap em um cabide, mas era muito pequeno que ele não conseguia. O soldadão grande, com o peito estufado, pegou o cap do general e disse para ele: Não se preocupe, general, eu tenho tamanho para pendurar o seu chapéu no cabide. O general botou o dedo no peito do soldado e disse para ele: Há uma grande diferença entre mim e você. Eu tenho pouco mais de 1,50 m, você deve ter quase 2. Mas o grande homem aqui não é você, sou eu. Você é comprido, você cresceu, mas o grande aqui sou eu. Meus irmãos, era essa a impressão de Davi quando olhamos para a cena bíblica. Davi diante de Golias. Veja bem, meus irmãos, Deus te chamou para a ação, para o trabalho. Deus te chamou para agir neste mundo de Deus. Quer permanecer? Quer fazer alguma coisa para a posteridade? Essa é a moral da história. Pastor Albino, no alto dos seus 80 anos de idade, pouco antes de falecer, e fez matrícula para estudar, para fazer a faculdade de Direito. Sabe por que eu contei essa história aqui, experiência minha? Porque de fato o pastor Albino foi um grande homem. Ele lutou até o final da sua vida. Ele tinha sede de vida, tinha sede de viver. Tinha 80 anos de idade, mas se matriculou em uma faculdade para fazer o curso de Direito. Você, minha irmã, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa. Você pode ser jovem, pode ser adolescente, pode ter um pouco mais de 60 ou 70 anos. Deus ainda te chamou para lutar batalhas e para vencer. Se você tem desejo de fazer um curso, faça o curso. Tem desejo de mudar de emprego? Mude de emprego. Jovem, você que fica só olhando de longe aquela moça bonita da igreja, mas não tem iniciativa, agora é o momento. Deus te chamou para a batalha, viu, Isaac?
Essa é a grande diferença, pastor Wilson. Essa é a grande diferença. E acima de tudo, nós sabemos muito bem que quem luta as nossas batalhas, as nossas guerras, é o Senhor. É o Senhor. Só basta uma coisa: desembanhe a espada e parta para a batalha, minha irmã e meu irmão. Não fica chorando com autopiedade, olhando para si mesmo e vendo em você algo inferior. Não fica comparando você com outras pessoas, com outros estratos sociais, com outro tipo de gente. Olhe para você e olhe para Deus. Desvie o olhar e olhe para o Senhor. Ele te colocou aqui por um motivo. A sua vida glorifica o nome do Senhor.